Para você ser melhor do que 99% das pessoas, você não pode fazer o que eles fazem todo dia. Todo dia eles fazem a mesma coisa, parece que eles estão num ciclo vicioso. E nos próximos minutos eu vou te contar exatamente como que você pode sair desse ciclo e como ser diferente de todo mundo. Quase todo mundo vive num ciclo vicioso, né? Acorda, trabalha ou estuda, volta pra casa, dorme e se repete esse ciclo. E não faz nada de diferente. Por exemplo, a maioria das pessoas não treina, a maioria das pessoas não correm, a maioria das pessoas que trabalham não estudam e a maioria das pessoas que estudam não trabalham. A pessoa só faz uma dessas coisas num ciclo e a única coisa que difere é o final de semana que ela pode passar em casa sem precisar sair dela. E sem perceber, mano, pode olhar, essas pessoas que sempre fazem as mesmas coisas todo santo dia, mano, parece que elas não veem a luz no fim do túnel. É como se elas perdessem a força de vontade de conseguir alcançar um sonho que a pessoa tinha, uma meta, uma conquista que a pessoa queria. É como se ela perdesse toda aquela vontade, mano. Como se perdesse o brilho no olhar. Porque a pessoa acha que ela não vai ter mais tempo pra fazer nada, que ela não consegue fazer nada e só sobrevive no meio da sociedade. Ela já virou parte do sistema. E essas pessoas acabam sempre se sentindo presa numa jaula, tá ligado? Ou presa em algema e não consegue fazer nada do que é proposto. Porque se sair do emprego, perde todas as condições. Ou se parar de estudar, sabe que não vai ser nada. Só que a questão é, ninguém diferencia nada disso. Todo mundo só faz a mesma coisa, sem fazer algo que motive, sem fazer algo que dê o brilho no olhar. E pior de tudo, mano, é que todas essas pessoas que a gente olha, que acorda, trabalha ou estuda, volta pra casa e dorme, todas elas já tiveram um sonho, mano. Muitas vezes nossos pais são assim, nossos tios, ou até um primo nosso mais velho, uma prima nossa mais velha. E aí a gente não sabe por que que ela ficou tão pra baixo de repente. Ela perdeu o brilho no olhar. A pessoa não enxerga mais uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque de tanto repetir a mesma coisa todo santo dia, a pessoa perdeu a esperança, mano. E todas elas tinham um sonho. Mas a mesma rotina todo santo dia fez com que essas pessoas perdessem a esperança por achar que não teria mais tempo, por achar que não conseguiria mais fazer aquilo. E aí acaba que não tem energia, mano. Porque a pessoa, ela pode conseguir se manter e ter saúde, mas o tempo ela não tem mais, mano. Porque ela se mata de trabalhar, mano. E acaba que ela não faz mais o que ela gostaria de fazer. E nem tá tentando chegar aonde ela gostaria de estar. Então o que realmente diferencia as pessoas que são uma exceção? Cara, a maioria das pessoas hoje em dia, elas estão estagnadas, mano. Elas estão paradas no mesmo lugar e não saem de lá faz muito tempo. Por quê? Porque elas não querem alcançar um patamar mais alto. Elas só querem sobreviver. Elas querem conseguir pagar as coisas delas e olhe lá, mano. Porque ali elas estão na zona de conforto, cara. Não precisa pensar muito, só precisa trampar de um horário até o outro. Não tem muito o que fazer ali, não precisa se esforçar tanto pra conseguir o dinheiro no final do mês. E pra ela aquilo ali tá bom, mano. Porque essas pessoas não veem oportunidade de conseguir alcançar patamares mais altos, de conseguir uma posição bem mais alta, de conseguir ter a própria empresa, de correr atrás do sonho, de fazer aquilo que a pessoa gosta. Por quê? Porque ela já ficou na zona de conforto. E como eu tinha falado no último vídeo, a nossa mente quer que nós fiquemos na zona de conforto. E a exceção faz exatamente isso. A exceção se põe fora dessa zona de conforto. As pessoas que são melhores do que 99% das outras, mano, se expõem ao risco, se expõem ao perigo, sai da zona de conforto, faz justamente o que a nossa mente não quer que a gente faça, que o nosso corpo tá com preguiça de fazer. Por quê? Porque você vai se expondo ao risco. E quanto mais você se expõe ao risco, mais a sua mente, o seu corpo aprende a se adaptar com aquilo. Porque a gente é uma máquina de evolução, mano. Quanto mais você se adapta, mais forte você fica, mais diferente você fica. Porque imagina, qual a pessoa que tá aproveitando melhor e tá preparando o seu futuro melhor? A pessoa acorda de manhã, fica fazendo o que quiser de manhã, aí à tarde vai pra escola, e à noite chega em casa, fica jogando, vou fazer outra coisa que quiser e dorme e fica assim pra sempre. Ou a outra pessoa que acorda de manhã, treina de manhã, à tarde vai pra escola, estuda, à noite estuda sobre o que ela quer pra vida dela e dorme e faz isso. A diferença aqui, ela é bem grande, cara. Enquanto uma pessoa só faz o que precisa ser feito, a outra tá fazendo muito mais do que precisa. Uma só vai pra escola e a outra treina, estuda o que quer ser da vida e vai pra escola, tá? E essa pessoa ainda nem despertou o potencial máximo dela. Ela consegue fazer muito mais coisas que ajudaria muito ela, que eu vou falar nesse vídeo ainda. Então entenda, mano, que quando
quanto mais ao risco você se expõe, mais afora a zona de conforto você se expõe, mais você fortalece isso aqui, ó, que é a sua mente, que é o principal, cara. E é por isso que a gente tem que fugir de viver nesse modo automático que a gente vive todo santo dia, que as pessoas vivem. Ao invés de você só acordar, tomar café da manhã, ir pro trabalho, pra escola, voltar à noite e dormir, cara, você pode acordar, tomar um café da manhã e correr de manhã, aí depois você vai trabalhar, tudo bem, voltou do trabalho da escola, você pode ou estudar para algo que você queira se formar, ou você pode ler um livro, você pode fazer alguma coisa que fortaleça a sua mente, porque quanto mais novos conhecimentos você traz à sua mente, mais repertório você tem e mais forte a sua mente fica, e com isso a gente volta a correr atrás dos nossos sonhos, com isso a gente volta a correr atrás das nossas metas, que isso é o que a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar que a gente é a diferença por onde a gente for, mano. A gente não pode ser igual todo mundo que acha que tá bom só viver com um pouquinho que tem, ganhar o pouquinho que tem, se matar de trabalhar o ano inteiro pra conseguir viajar pra uma praia aqui de São Paulo no final do ano. Cara, a gente não pode ser assim. A gente tem que ser diferente. Ao invés da gente se matar de trabalhar o ano inteiro pra conseguir viajar pro próprio estado, cara, a gente tem que ser alguém que, de tanto se esforçar, de tanto correr atrás, se a gente quiser, a gente viaja todo mês. Isso no futuro, entendeu? Porque por onde a gente andar e por onde a gente pôr os pés, a gente tem que fazer a diferença. A gente não pode fazer o que todo mundo nesse mundo faz. A gente tem que mostrar que a gente é diferente e não ser mais uma simples peça no meio desse sistema gigantesco, mano. Pra gente ser melhor do que 99% das pessoas, a gente não pode só trabalhar ou só estudar. Como eu tô falando, a gente tem que melhorar e agir na nossa vida em 3 âmbitos diferentes, mano. Que é o âmbito mental, que é a saúde da nossa mente, o âmbito físico, que é o nosso corpo e a nossa saúde, e o âmbito espiritual, mano, que ele é o mais importante. E agora, como que você pode fazer isso? Fica aqui que eu vou te explicar nos próximos minutos. Primeira coisa que você vai fazer, a maioria das pessoas já não treinam. Poucas pessoas que a gente conhece que realmente vão na academia todo dia, estão lá, faz dieta, e aí sim você vê que a pessoa tem um físico e tal. E cara, por incrível que pareça, quando as pessoas treinam, o menor dos benefícios que ela vai ganhar é a estética, é ter o corpo bonito, se você for naquele shape embaçado, rasgado, tá ligado? E se você for mulher, aquele shape com a pernona, com o bundão, sabe? Esse é o menor dos benefícios. Porque o benefício real, cara, é que, mano, dentro de você faz uma diferença gigantesca. Você melhora o processamento do seu cérebro em todas as áreas da sua vida. Você melhora a sua disposição, você tem mais disposição para fazer tudo. A qualidade da sua pele melhora porque você começa a fazer dieta, ajuda na sua saúde mental e você também acaba liberando uma boa dopamina. Não uma dopamina barata de ficar todo dia no celular vendo TikTok, tá ligado? Aí fechou, você já vai estar treinando. A segunda coisa que você tem que fazer é que você não pode só treinar o seu corpo, mas você também tem que treinar a sua mente. Então, a partir de agora, você vai fazer o seguinte: você vai correr atrás de estudar sobre o que você quer ser da sua vida. Se você não sabe, busque temas que você tem interesse e corra atrás. Porque você pode ter o melhor shape, mas se você for burro, mano, você não vai chegar a lugar nenhum, mano. Você tem que ser uma pessoa que tá passos à frente no conhecimento. É a sua mente que vai fazer você subir na vida. E aí, quando você, se um dia você quiser fazer faculdade, ou quando você entrar no mercado, você já vai ter estudado sobre aquilo que você queria desde cedo, fazendo com que o quê? Com que você esteja sempre um passo à frente de todo mundo, cara. Também, para fortalecer cada vez mais a sua mente, evite ficar na zona de conforto, tá? Evita uns vícios besta e dopamina barata, como ficar horas no celular, fumo, bebida, tudo essas coisas, mano, só vão quebrar a sua mente. Por quê? Porque a sua mente, ela quer ficar na zona de conforto. Só que, escuta, você tem que sair dela pra ficar mais forte. Agora que você já tá fortalecendo o corpo e fortalecendo a mente, cara, você vai ter que fortalecer o ponto mais importante, que não é a nossa carcaça, que é a parte de fora, e sim o nosso interior, que é o nosso espírito. Tem uma frase que eu não sei se você já ouviu, mas olha como faz sentido. O vazio do homem é tão grande quanto Deus. E o que isso quer dizer? Todo ser humano precisa de Deus. Seja você ateu, seja você de, sei lá, de qualquer religião que for, mano. Você sabe, toda pessoa sabe que precisa de Deus. Porque ateu,
ele pode falar que ele não acredita em Deus, tá? Se você for, você pode até falar que você não acredita em Deus. Mas, mano, você não precisa acreditar pra ele existir ou não. Porque independente disso, ele existe, tá ligado? E todo ser humano, quando não tem Deus, quando não busca Deus de alguma forma, mano, o que acontece? Tem muito problema na nossa vida que você não sabe lidar, mano. Tem muita gente que busca a verdade, tem muita gente que sente um vazio, mano. Pode fazer o que for, pode começar a namorar, pode começar a beber, a fumar, pode começar a estudar atrás do que quer, pode estar correndo atrás dos sonhos, só que ainda assim ela vai sentir alguma coisa, vai sentir falta de algo. Por quê? Porque o ser humano precisa de Deus. Deus, ele é a nossa peça principal que precisa ser instalada dentro da gente, meu irmão. E se você não tem, você precisa dele, porque várias coisas que acontecem na sua vida, você só vai conseguir passar se você tiver com Deus. Tem muito problema, tem muitas coisas que a gente fica com uma pressão absurda nas nossas costas. A gente fica com um monte de coisa na nossa cabeça, um monte de pensamento ruim que vai fazer a gente falhar, cara. Mas aí Deus, ele vem, abraça a gente e tira todo esse peso das nossas costas, todos os pensamentos, os medos que a gente tem, vai embora, porque Deus, ele quer fazer a gente ser alguém de valor aqui na Terra. A ideia de ser melhor do que 99% das pessoas, justamente é uma ideia que vem de Deus, porque antigamente as pessoas que eram diferentes de todo mundo, não era a pessoa que tinha mais dinheiro, não era a pessoa que era mais legal, mais engraçada, não eram os magos, não, cara. Eram as pessoas que tinham a Deus, cara. Eram as pessoas que sabiam da verdade e elas eram notadas por onde elas iam. E justamente por esse vazio que a gente sente de Deus, a maioria das pessoas acabam caindo em vícios, como se viciar em fumar, se viciar em beber, acaba sentindo o peso da vida, acaba sentindo culpa, e por isso as pessoas não conseguem se livrar disso, porque pra elas, cara, ela já entendeu que, mano, ela não tem mais esperança, porque o vazio dentro dela é tão grande que ela não consegue enxergar um futuro que ela esteja bem, cara. Só que escuta o que eu tô falando. Deus é sua porta de saída. Deus é quem vai te transformar, mano. Se você deixar, escuta o que eu tô falando. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que acontece com você. Então, por mais que você já fume, já beba, já faça um monte de cagada que você acha que você faz, pede pra ele mudar isso em você, que ele vai te mudar, cara. E não ache que por você tá fazendo coisas erradas, ele não vai. Porque antes dele ser o criador de tudo, ele é o nosso pai. Ele cuidou da gente, criou a gente. E se ele não quisesse, você nem existiria. E me fala a verdade, por você estar se sentindo tão triste, tão deprimido, tão sozinho, tal, sozinha. Quantas vezes, cara, você já não se pegou na madrugada pensando alto, tipo, putz, olha como tá minha vida, mano. O que tá acontecendo comigo? Quantas vezes isso não acontece com a gente, cara? É justamente por causa disso. Porque a gente não sabe onde colocar esse vazio. E igual eu tava falando, por isso Deus, ele vem, cara, e nos dá um amor gigantesco, cara. Ele dá um amor pra gente tão grande, cara. Você se sente amado de verdade. Ele te abraça, ele fala com você, Deus fala com a gente, você desabafa com ele, você fica leve, você fica feliz, porque você sabe que Deus vai na frente, abrindo o caminho pra você por onde você for, cara. E pede pra Deus te mostrar o caminho, a verdade, sabe? O caminho certo que ele te mostra, cara. Você só precisa deixar ele cuidar de você e controlar a sua vida, cara. Porque aí ele não vai só transformar a sua vida, mas você por inteiro. E ele vai entrar nesse vazio que você sente, nessa tristeza, nessa solidão, e vai preencher tudo que precisa, tudo que falta aí dentro. Porque ele é a resposta para todas as coisas. Então, para você ser melhor do que 99% das pessoas, você tem que entender que você tem que treinar o corpo, a mente e, acima de tudo isso, se alinhar com Deus, que é o nosso espiritual. Que aí sim ele entra na nossa vida, transforma tudo. Porque independente do problema que você tenha, cara, ele é a solução e ele vai ser a solução. Ele vai estar por você ali e ele vai te mostrar o caminho pra você alcançar realmente o sonho que você quer, mano. Comenta aqui embaixo, mano, se esse vídeo falou com você, se realmente fez diferença na sua vida, cara. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha causado um choque de realidade em você, porque eu só quero ajudar você. Porque Deus manda eu fazer isso e eu quero fazer isso pra ele. E você também pode fazer, mano. Se inscreve no canal, deixa o like. E se você gostou desse vídeo, mano, assiste essa playlist aqui, porque tem muito a ver com esse vídeo. Eu tenho certeza que vai falar e muito com você, fechou? Então é isso, até o próximo vídeo e um beijo na sua vida.